Ajeitar aqui as coisas. Bom dia, professor. Bom dia, jovem. Pessoal, deixa eu comentar uma coisinha com vocês aqui nesse comecinho aqui de aula. Bom, obviamente vocês já sabem, né, que houve uma alteração aí pra gente ir para esse remoto na sexta-feira. Pedra que eu já tinha cantado, né? Eu acho que a gente comentado com vocês na primeira semana de apresentação, eu já tinha cantado essa pedra, que existia essa possibilidade de da gente voltar ao remoto por um tempo, levando em conta como as coisas estão andando aí, né, pelo Brasilzão. E o experimento que eu tinha para mostrar para vocês hoje, gente, do laboratório, seria a primeira aula ali mesmo, era... Não fica legal. Eu tentei filmar aqui pela webcam, ver se dava para fazer aqui durante a aula, mas não ficava ruim de ver. Eu ia levar ele para a sala, né, e lá tem mais espaço. Então, para não ficar solto assim, uma aula solta, perdida no mundo, eu vou trabalhar com vocês em movimento uniforme, que é o que o Nivaldo está trabalhando. Tá, vocês já viram isso ano passado. Nós já fizemos um experimento ano passado. Na verdade, vocês não viram ano passado, né? Porque eu acho que essa turma aqui, quase todo mundo é aluno novo. Vocês até já viram isso talvez ano passado, né? Mas vocês não viram no colégio, não aí no universitário. Mas mesmo assim, eu vou dar uma reforçada no que o Nivaldo tá falando. Mas antes, eu queria comentar com vocês uma outra coisinha. Eu acho que eu também cheguei a citar nas aulas que a gente teve por aí até o dia de hoje, que haveria um plantão, tá? Para tirar dúvidas, semanal. E é o seguinte, eu vou colocar aqui os horários, eu quero que vocês me ajudem a escolher. Então, quer ver? Então aqui nós temos terça, já explico como vocês fazem para votar, tá? E quarta. Na terça-feira, das 14 às 14h40. Eita, 14h40. E depois das 15 horas, às 15h40. Na quarta-feira, 16 horas, às 16h40. E das 17 horas até às 17h40. Tá? Então aqui são 4 horários. 1, 2, 3 e 4. Tá? E é o seguinte. O que nós temos aqui? Eu vou pedir para vocês votarem da seguinte maneira. Professor, desses horários, para mim fica bom o horário 1. Aí você vai lá e vai no chat e vai colocar assim, ó, 1. Professor, para mim fica bom o horário 2. Aí você vai colocar o horário 2. Acho que já deu para entender, né? Professor, para mim pode ser tanto 1 quanto 4. 1 e 4. Professor, para mim também pode ser 1 ou 4, mas eu prefiro 4. 4 e 1. Por quê? Porque no horário mais votado, eu vou estar online, vou depois colocar no nosso caderno bonitinho lá, para tirar dúvidas. Seja dúvidas de laboratório da nossa disciplina, seja dúvidas da disciplina do Nivaldo, que é física também, né? Mas o que ele estiver passando para vocês. Seja resolução de coisas que vocês encontram pela vida. O professor estava tentando fazer tal coisa, e descobri isso aqui e não consegui fazer. Seja para tirar dúvidas de coisas que você ouviram falar. Por exemplo, a pessoa ouvir falar que se isso aqui acontece, isso aqui tem a ver, isso aqui é verdade, é mentira. Se for escopo da física, vocês fiquem à vontade. Professor, perdi uma aula, vi a aula gravada do professor, no caso do Nivaldo, né? E ainda fiquei com umas dúvidas. Esse horário também serve para isso, tá? Então, a princípio, é um horário só entre esses. Vocês podem votar até 2, que eu vou pegar o mais votado e vou colocar aqui para... Depois eu vou avisar vocês. Podem colocar no chat já, tá, gente, se quiserem.
Pode ficar à vontade. E aí eu vou falar para vocês qual que ganhou, tá? Como a princípio é um horário para todos os primeiros, porque não é muita gente que participa, tá? Eu vou colocar o mais votado, depois se começar muita gente a participar, eu coloco os dois mais votados e assim a gente vai ampliando. Professor, nem o horário ficou bom para mim. Eu tenho karatê, eu tenho hipismo, eu tenho, sei lá, alpinismo, esgrima, capoeira, eu tenho um monte de coisa pra fazer na minha vida, inglês, espanhol, japonês, russo, e eu não tenho esses horários aí, eu tenho um outro horário que é vago. Aí você me procura depois no WhatsApp, procura no grupo dos professores, que tem os professores, tem vocês, procurem lá e fala assim, professor, eu quero tirar a dúvida nesse horário aqui. Eu não posso prometer sempre que eu vou conseguir atender fora desses combinados aqui, né, desses horários que eu tenho prontos aqui, e nesse eu vou conseguir atender. Mas se for uma vez ou outra, dá para abrir exceção sem problema nenhum, tá? Então, enquanto a gente estiver no ensino remoto ou no híbrido, que é aquele que vocês estavam indo para o colégio semana sim, semana não, esses horários estarão disponíveis, ou o que for mais votado, para vocês tirarem dúvidas. Se a gente voltar 100% para o normal, todo mundo no colégio, aí acaba a tutoria, o plantão aqui, assistência, dependendo do lugar. É a mesma coisa, para tirar dúvida, aí acaba. Mas isso não deve acontecer esse ano, né? Voltar todo mundo pro colégio como se nada tivesse acontecido, vocês esqueçam, porque esse ano é sem chance. Esse ano é o hibridão do sucesso. E olha lá. Certo? Então, se alguém quiser ir depois de votando, gente, fica à vontade, vai votando aí, vai colocando aquela coquinha. Colocando aqui o que vocês acham. E pra gente não ficar muito tempo parado nessa votação, depois que eu souber o que deu, eu aviso vocês. Deixa eu até puxar aqui essa quantidade de votos aqui já. Pera aí. Pronto. Então, volta pra cá. Vamos falar sobre movimento uniforme, então. Que é o que vocês estão estudando com o Nivaldo. Movimento uniforme. No movimento uniforme, tá? Existe alguma coisa que é uniforme, que é constante. Tá? Nesse caso, é a velocidade. A velocidade que é constante. Tá? A velocidade sendo constante, para o movimento uniforme, quer dizer que ela nunca vai mudar. Nunca. Professor, mas é a mesma coisa que velocidade média? Não é. Apesar da equação funcionar legal, tá? Velocidade média é o deslocamento. Espera aí. Opa. É o deslocamento sobre o tempo. Então, por exemplo, eu saí daqui e fui para São Paulo, para a cidade de São Paulo. Eu não sei qual é a distância aqui para São Paulo, tá? Vou colocar, sei lá, 500 quilômetros. 500 quilômetros. E demorei 5 horas. Então, eu fiz uma velocidade média de 100 quilômetros por hora. Significa, na velocidade média, que eu fui sempre com esta velocidade? Não. Às vezes eu acelerei, às vezes eu freiei, parei no posto para comer um pão de queijo lá no grau, não sei, fazer o xixi. Não sei o que aconteceu no meio do caminho. Eu sei que na média foi 100 km por hora. Se isso fosse um movimento uniforme, tá? Aí com certeza essa velocidade era sempre 100 km por hora. Então, essa é a principal diferença. Ela é mais conceitual do que matemática. As equações continuam funcionando como se você não soubesse isso que eu estou falando. Tá? Mas na velocidade média, você sabe que, na realidade, o carro, o automóvel, o objeto, teve uma oscilação na velocidade. No movimento uniforme, não. A velocidade foi constante. Tá? Constante, sempre do mesmo jeito. Então, é isso que a velocidade média quer dizer. Se você tivesse um objeto, eu saindo aqui de casa, indo para São Paulo, variando a minha velocidade, e alguma coisa andando sempre a 100 km por hora, nós chegaremos ao mesmo tempo, no mesmo tempo, no nosso destino. Tá?
Então, isso aí que é a velocidade média, você faz uma estimativa desse movimento como se ele fosse uniforme e você encontra esse valor aqui. Agora, vocês também viram na aula do Nivaldo que você pode pegar esta equaçãozinha marota e desmembrá-la. Tá? Como assim desmembrá-la? Você pode desmontar essa equação e transformá-la nisso aqui, ó. Na função horária da posição, o famoso sorvete, né? Onde o S é a posição final, o S0 é a posição inicial. Se eu conseguir aqui, né? Inicial. O V é a velocidade e o T é o tempo, tá? Bom, vamos tentar entender o que está acontecendo aqui então. Medidas. Posição em metros, tanto a inicial quanto a final. O tempo no sistema internacional é segundos e a velocidade é metros por segundo. Isso no sistema internacional de medidas. Só que o que acontece? Nós usamos esse sistema no dia a dia? Ele é o usual? Não. No dia a dia, nossa vivência, nós usamos quilômetros por hora. Então nós temos uma transformação aqui de quilômetros por hora para metros por segundo nós dividimos e o inverso nós multiplicamos. Então esta equação, o sorvete, você consegue aplicar ela para os mesmos problemas da velocidade média, da equação verdinha ali. Só que do jeito que ela está escrita, S igual a 0 mais VT, ela facilita muito a nossa vida do que daquele outro jeito que está ali em cima, no esverdeadinho ali, tá? Então, a equação, as duas equações, elas são praticamente equivalentes, só que essa função horária da posição, ela tem um que é mais de facilidade, até visual mesmo, de entender o que está acontecendo. Uma outra coisa, S, aqui eu legendei como posição inicial e posição final, né? S e S0. Mas se você for procurar alguns livros didáticos na internet, você vai encontrar como espaço inicial e espaço final. Ambos estão corretos. Na verdade, o espaço está mais conceitualmente correto, porque o espaço vem do S, né, da letra S ali de space, vem do inglês, obviamente. Então, só que no dia a dia a gente não fala espaço. Aí, que espaço que a pessoa está? A gente fala lugar, que lugar que a pessoa está. E a ideia de posição é mais próxima ao de lugar. Então, por isso que eu prefiro usar posição inicial e posição final, tá? Mas no fundo, no fundo, no fundo, são coisas equivalentes. Tá? Mais uma coisinha sobre o S0. Gente, S0 é S no tempo zero. Então, S0 é S quando o tempo é igual a zero. S quando o tempo é igual a zero. S quando o tempo é igual a zero. S0. Virou S0. Tá? Não confundam com S igual a zero. S igual a zero é o que a gente chama de origem. É a posição zero. S0 é a posição inicial. S igual a zero, a posição é zero. Tá? Então tem que tomar cuidado. É uma nomenclatura que alguns de vocês aí, que mesmo não tendo estudado no universitário, já viram em anos anteriores. Eu sei disso. Tá? Porque vários materiais, quase todos, passam a mesma coisa no nono ano. Então, uns mais, outros menos. Então é uma coisa que, apesar que vocês vão rever né, mais vezes ainda, bem mais vezes esse ano, bem mais profundo, bem mais exercícios mais complicados, mas é um assunto que é de fácil absorção, tá bom? Alguém quer perguntar alguma coisa, falar alguma coisa? Tá sossegado? Não, professor, tudo certo. Então eu vou pegar um exercício aqui, tá, pra gente treinar, um exercício da internet mesmo, não vou pegar da apostila não. Deixar pro Nivaldo fazer isso da apostila. Se alguém quiser, depois que eu volte aqui para copiar, gente, só dá um berro aí que eu volto, tá?
Então, deixa eu colocar aqui. O pedaço que cortou ele não serve pra muita coisa, não. Então, olha só. A tabela fornece em vários instantes a posição S, chama de posição aqui também, de um automóvel em relação ao quilômetro zero da estrada em que se movimenta. A função horária. Tá? A função horária do automóvel nas unidades fornecidas. Gente, função horária é isso aqui, ó. O carro do gás está passando bem agora. Isso é a função horária, o sorvete. Agora, o que acontece? Quando vocês estão resolvendo as coisas no quinto ano para frente, vocês estão acostumados a chegarem numa resposta que é um número. Que a resposta é um número, ou uma letra, dependendo, né? Então, aqui não. Aqui você vai encontrar uma equação como a resposta, uma função. Para isso, nós precisamos tirar as informações principais da tabela, que essa tabela aqui não está à toa. Então, olha só, neste ponto aqui, que eu pintei de azul, eu tenho o tempo igual a zero e a posição no tempo igual a zero, a gente chama de S0, né? Igual a 200 quilômetros. Então, a primeira coisa da equaçãozinha que eu já sei, que é a posição que vale 200, tá? Então, a posição inicial eu já peguei da tabela. A velocidade, dá para olhar para a tabela ali e ver o tanto que ele andou, no quanto tempo, dá para fazer de cabeça até. Mas a princípio, se a gente não sabe, a gente coloca aqui, mais V. Deixa eu trocar de verde só, peraí. Mais V. Agora, o tempo e a posição final não tem. Mas fala, professor, é só pegar o tempo final lá, ó, até 10 horas e resolver. Na verdade, gente, como o movimento é uniforme e eu quero encontrar a velocidade, eu posso pegar qualquer intervalo aqui. Eu posso pegar esses dois aqui, esses dois aqui, esses dois aqui e assim por diante. Eu, para ficar igual com todos os outros primeiros, eu vou pegar esse ponto. Aqui eu tenho o tempo igual a zero. Opa, desculpa, tô ficando louco. O tempo igual a 8 horas. E aqui o tempo igual a 80. Oh, meu Deus do céu, gente. A posição. A posição igual a 80 quilômetros. Agora sim. Tô ficando doido? Tá. Então, eu tenho uma posição final. Como eu vou calcular a velocidade de movimento uniforme, qualquer diferença que eu pegar aqui de tempo vai dar a mesma velocidade. Então, o tempo é igual a 8, a posição é igual a 80. Percebam que nesse primeiro momento só sobrou a velocidade. Então, eu vou resolver. 80, o 200 passa para cá, menos 200 é igual a 8 vezes V. 120 menos 200... Hoje eu tô com a resposta na quinta aula que eu tô falando a mesma coisa, gente, desculpa. 80 menos 200, menos 120, igual a 8 vezes V. Então, V igual menos 120 dividido por 8. V igual a menos 15 quilômetros por hora. Aí que é o vício mesmo, de fazer metros por segundo. Professor, por que é quilômetros por hora? Porque tá aqui, ó. Quilômetros por hora, quilômetros e hora, tá? Então nós temos aqui a unidade certinha, a velocidade é essa. Certo, achei a velocidade. Ele pediu a função horária. Como que eu monto a função horária? Você vai repetir o S, a posição final, e você vai substituir só o que é constante. A posição final, gente, ela vai mudar conforme passa o tempo. Só que a posição inicial não. A velocidade também não, porque o movimento é uniforme. E o tempo vai passar, né? O tempo passa e aí você tem outras posições. Então, isso aqui seria a resposta do exercício. A função horária. Ele quer uma equação e conforme eu vou substituindo esses tempos, eu vou descobrindo novas posições para esse corpo, tá? Isso é encontrar a função horária. Beleza?
Agora, tem alguma coisa estranha aqui. Tem uma velocidade negativa. A velocidade pode ser negativa? Aqui, ó. Deixa eu pegar outra cor aqui. Essa não, essa aqui não. Essa velocidade aqui pode ser negativa? O que que significa? Se puder, se a velocidade pode ser negativa, o que que significa isso? Vocês podem falar com o microfone aí, escrever no chat. O que que vocês acham que essa velocidade negativa quer dizer? Ou não acham nada? Ré? Por aí, por aí. É um pouco mais geral que isso, tá, ô João? Um pouco mais geral que Ré. Mas é essa a ideia. Então qual que é a ideia aqui? Não é a de Ré, tá? É próxima disso. Por quê? Ré quer dizer que o objeto, por exemplo, um carro, ele parou e começou a andar para trás de ré. Aqui eu não sei como que o carro está andando, se ele está de frente ou está de costas, né? Fazendo a ré. O importante é que ele está voltando. Então é só essa alteração, tá, João? Que tem que ficar esperto, porque ele está voltando. Não sei se ele está andando de ré ou está indo para frente. Por exemplo, ele fez o balão e está voltando. Não sei. E esse tipo de movimento para trás ganha um nome. Como que é o nome desse movimento para trás? Tá? Quando você está indo para trás, voltando, tem um nome, tem dois nomes na verdade, né? Para dar uma dica aí para vocês, o movimento para frente está na bandeira do Brasil, tá no nome tá lá escrito na bandeira do Brasil. O para trás é o contrário daquele para frente. Como que a gente classifica esse movimento quando ele está indo para trás? Regresso. A galera faz o Carlos, a galera fez igual você nas outras turmas, eles só pegaram o progresso e inverteram. Tá, o regresso é quando a gente volta, né? Tem até aquele filme do Leonardo DiCaprio lá, que ele é atacado pelo urso, né? Que ele ganhou o Oscar, o Regresso. Acho que é esse o nome do filme. O movimento a gente chama de regressivo, tá? Porque regresso é o... Como que eu posso dizer? Eles são estranhos, né? O movimento é regresso, então ele é regressivo. Ele pode ser chamado, então, de regressivo ou, aí tem outro nome, retrógrado. Tá? Qualquer um desses nomes aqui está correto. O objeto está voltando, ele é regressivo ou retrógrado. Beleza, o exercício aqui acabaria aqui, tá todo mundo feliz, todo mundo contente. E é isso aí. Só que eu vou adicionar uma coisinha a mais aqui, que o exercício não pediu, que é montar o gráfico. Então, olha só. Então, vamos lá. Eu tenho um gráfico da posição em quilômetros pelo tempo em horas. Para a gente fazer um esboço do gráfico, gente, como é uma reta, né, uma função de primeiro grau, S igual a 200 menos t, não tem nada ao quadrado, nada ao cubo, nenhuma fração com t embaixo, né, tipo 1 sobre t. Então é uma reta, a gente sabe que é uma reta decrescente, porque a velocidade é negativa. Então, o primeiro ponto que eu vou pegar aqui é quando um dos eixos é zero. Então, eu vou vir aqui, ó, quando o tempo vale zero, eu volto, eu vou encontrar qual posição? Bom, quando o tempo vale zero, a posição vale 200. Que é a posição inicial, né? Então, esse é o meu primeiro ponto. O gráfico desse movimento começa lá em cima. E agora, para achar outro ponto, eu posso pegar qualquer ponto, gente. Pode jogar tempo igual a 1, 2, 3, o que eu quiser. Eu só não posso jogar tempo negativo, porque tempo negativo não existe, né? Qualquer valor de tempo você pode marcar outro ponto. Só que, para ficar mais bonitinho, o que a gente faz? Nós zeramos o S. Colocamos S igual a zero, colocamos o objeto na origem. Se S igual a zero na origem, né?
Eu vou pegar a equação ali da função horária, vou zerar o S e vou ficar com 200 menos 15 vezes t. Passo 15 para lá, 15t igual a 200. T é igual a 200 dividido por 15. Ó, aqui, gente, o número deu meio zoadão, tá? 13,3 é uma dízima, 13,33333. Mas porque o exercício não ia pedir isso, tá? Vocês não precisam se preocupar, porque quando os exercícios aparecerem com esse tipo de conteúdo, eles aparecerão com números fáceis de trabalhar, pelo menos na grande maioria. Então, esse tempo aqui é quando a posição é zero. Então, a posição eu volto aqui, ó. A posição é zero. E aí, qual que é o tempo que eu vou ter aqui? Marcando. Vou ter o tempo marcando de 13 horas. Eita. 13. Peraí, gente. 13 horas e 20 minutos. Professor, como você sabe que é 13 horas e 20 minutos, não é 13 e 30? Porque a hora não vai até 100, né? A hora é 60 e 60. Então, 0,33333 é um terço. Tá? É você pegar um valor inteiro e dividir por 3. Então, uma hora dividida em 3 pedaços dá 20 minutos. Mas isso aqui também, de novo, gente. Não se preocupem com os números e sim com o raciocínio. E aí eu posso ligar esses dois pontos e eu tenho um gráfico de um objeto em movimento uniforme. Quer dizer que o objeto está descendo uma rampa? Não. O gráfico não representa a trajetória, ou seja, as posições do espaço que ele ocupou. Só espacialmente, eu digo, né? Em 2 ou 3 dimensões ali. Então, o que eu quero que vocês entendam nesse exercício? As 3 maneiras que estão simbolizadas aí estão se referindo ao mesmo fenômeno. A equação, que a gente montou, a tabela, que foi o que o exercício passou, e o gráfico. Então, a gente aparecer gráfico, não fica com medo. O gráfico é uma informação a mais. Aparecer tabela, pô, tranquilo. Tabela tem informação. Vocês têm que ficar preocupados quando o exercício não tem muita informação. Aí é meio chatinho. Mas se não, sossegado, gente. É só fazer o que tem que ser feito, tá? Analisar com calma, pegar as informações. Tá? Mas nesse exercício em si, se fosse a questão original, ela acaba ali naquele S igual a 200 menos 15t, que tá com uma caixinha preta em volta ali, tá? Tá destacado. Que é o que o exercício perguntou na real mesmo. Beleza? Gente, alguém quer perguntar alguma coisa? Quer que eu volte a algum ponto específico? Como que tá a situação aí? Dá pra Tudo seguir? certo, professor. Tá de boa? Dá pra seguir? Vocês querem tempo pra copiar? Também não precisa. Tem mais um exercício só, gente, pra passar aqui pra vocês. Então, eu vou pegar o exercício aqui. Cadê, meu Deus? Me perdi aqui, peraí. Só um pouquinho. Aqui. Ué. Aí, beleza. Então, vamos lá. Ó, esse aqui é um outro exercício com gráfico, né? E ele fala o seguinte.
O móvel se desloca sob uma reta conforme o diagrama a seguir. O instante em que a posição do móvel é mais 20 metros, e aí você tem que, né, descobrir essa informação. Bom, ele quer saber o instante é tempo. Então, o tempo em que a posição do objeto é mais 20 metros. Bom, vamos olhar o gráfico. Primeira coisa, o gráfico está aqui, ó. Isso aqui que é o gráfico. Tá? A posição inicial é onde o gráfico começa. Vale menos 30. A velocidade eu sei que é positiva, porque a inclinação está para cima. Certo? Para cima, a inclinação. Vamos ver o que a gente consegue tirar de informação, então. S igual a S0 mais VT. S vale menos... desculpa. S0 vale menos 30. A velocidade eu sei que é positiva. Professor, se fosse negativa eu colocaria menos? Não. Se você não tem o valor, você não põe o sinal negativo, mesmo sabendo que é negativa. Então você vai pôr o sinal positivo do mesmo jeito. E aí quando você terminar a conta, ele vai te dar o valor negativo. Falar, ó, deu menos tanto. Igual ao exercício anterior. E agora eu fico sem o tempo e sem a posição, de novo. Então eu preciso encontrar neste gráfico outro ponto que eu possa analisar. Só tem mais um ponto que eu posso analisar no gráfico. Que é esse aqui que eu estou fazendo grandão, laranjado. Tá? Aqui, ó. Nesse ponto, eu tenho um tempo e uma outra posição. A posição vale menos 20 e o tempo igual a 2. Por quê? Porque eu preciso encontrar a velocidade primeiro. Eu não tenho a velocidade do objeto. Então vai ficar menos 20 mais 30, né? Que o 30... Eita. Mais 30 igual a 2 vezes V. O mais 30 veio para cá. Menos 20 mais 30 é 10. 2 vezes V. Bom, que número vezes 2 dá 10? 5 metros por segundo. Tá, aqui é metros por segundo porque está em metros e segundos. Agora eu vou montar a função horária dessa equação. Como que eu faço? S é igual a posição inicial, eu vou substituir, porque ela só pode ser uma mesmo, menos 30. A velocidade eu acabei de calcular, que é 5 vezes o tempo. Montei a função horária? Montei. E agora eu vou fazer o quê? Para terminar o exercício, eu vou calcular o que ele pediu. Porque o que ele pediu é a posição mais 20 vai acontecer em qual tempo? Então, para isso eu venho aqui e coloco a função horária com a posição 20. Vou pegar essa função aqui, peraí. Vou pegar essa função aqui. Igual a menos 30 mais 5 vezes t. O menos 30 vem para cá. Fica 20 mais 30 é igual a 5t. 20 mais 30, 50. Igual a 5t. Que número vezes 5 dá 50? 10 segundos. Então essa aqui é a nossa resposta. Ó, fizemos dois exercícios, um com gráfico antes, outro com gráfico depois, né? E vocês viram que a equação ela serviu do mesmo jeito e é basicamente a mesma coisa. Primeiro você vai usar a equação para encontrar a velocidade, pegando duas informações do gráfico, 2 pontos, ou da tabela, para depois, se ele pedir mais alguma coisa, você calcular essa alguma coisa a mais que ele pediu. Tá bom? Pessoal, momento agora para tirar dúvidas. Se alguém quiser que volte alguma imagem aí para trás para copiar, algum exercício aí também, só falar. Semana que vem quem dá aula para vocês é a Ana, né? A professora de Química. E na semana seguinte a gente volta com o laboratório, só que aí já com o experimento funcionando certinho, já planejado para ser feito em casa também, caso seja necessário. Beleza? Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Quer que volte lá na votação para vocês puxarem aí os valores para votar quem não votou? Se não, gente, é isso mesmo então, tá? Deixa eu ver se eu não tô ficando louco com os horários aqui. Esse agora que acaba, né? 11h40, né? Então, bom restinho de manhã aí pra vocês e boas aulas à tarde, que aula à tarde é...
ardido. Boa semana de aula, gente, ânimo, porque já tinha cantado essa pedra para vocês, já tinha conversado isso com vocês antes. Se dediquem nesses 6 meses, eu digo 6 meses, mas assim, nesse começo do ano, em que as coisas vão oscilar bastante, que depois vai fazer bastante diferença no decorrer, principalmente do segundo semestre, tá? Que é quando tem que estar engrenado ali o carro na descida e às vezes a galera tá meio perdida ainda no mundo. Beleza? Deixa eu parar minha gravação aqui então. Pera aí.